Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um jogo aberto, comentando tudo sobre o Palmeiras, né? Que empatou o seu jogo contra o Santos, mas viu aí seu rival na briga direta também empatar. E assim, o Verdão segue líder aí do Brasileirão, com 6 pontos de vantagem do segundo colocado. Vamos ver aí como foi tudo isso nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, galera, agora aí com o vídeo. Sábado tivemos o Palmeiras recebendo o Santos, que chegou atrasado no estádio e mesmo na correria saiu na frente, deixou o Palmeiras empatar. O Palmeiras até poderia ter virado o jogo com o Arias, estava impedido. Impedido não, o braço, né? E aí o braço foi utilizado, não poderia. E um resultado ruim para o líder, que ainda é líder, e o Santos sai da zona do rebaixamento. Não acabou ainda. O clássico começou inusitado. Só o Palmeiras esteve em campo na execução do hino nacional. Mas cadê o Santos? Atrasado, o Peixe não contava com o Neymar. Oficialmente por desgaste, mas todo mundo sabe que o craque não é muito fã do gramado sintético. Do Neymar, vocês sabem, o Neymar ele sente muito em jogar num gramado sintético, então por essa situação ele não veio. Agora, o professor pelo menos parece que aprovou o campo. O gramado sintético ele me surpreendeu hoje. É muito bom. É muito bom. É macio, tão ou mais macio que qualquer gramado. Sem Neymar, Roleiser já mostrou que pode ajudar. Teve duas chances, mas na terceira colocou na rede. Na trave entrou! Roleiser! 3 gols nos últimos 3 jogos, ganhando cada dia mais a confiança de Cuca. Reserva de luxo. O Roleiser ele vem crescendo muito, né? Ele não está jogando pela direita como ele jogava, ele é o nosso 10, o armador. E está jogando cada vez melhor, está conseguindo performar cada vez um tempo maior, né? O Benji é um grande jogador, a gente fica muito feliz que ele está voltando a performar, a gente sabe da qualidade dele, é uma qualidade imensa e a gente conta com ele, a gente precisa dele e ele voltando a fazer grandes jogos assim, tendo essa sequência é muito importante para ele e para nós também. Além de ter marcado contra o Palmeiras e 2 vezes diante do Bahia, o atacante também deu assistência contra o São Lourenço na Sul-Americana. Ou seja, 4 participações em uma semana. No lado do Peixe, o argentino Roleiser vive boa fase. Foi o protagonista do primeiro tempo, só que na segunda etapa foi o argentino do Palmeiras que apareceu bem. Não é à toa que ele é o artilheiro do Verdão no campeonato. Flaco Lopes deixou tudo igual. Assistência rasteira de Andrés Pereira. Inclusive o volante pode ser chamado de líder de assistências do Brasileirão. Essa foi a 9ª. Depois do brilho dos argentinos, os holofotes passaram a ser de um brasileiro mesmo. Paulinho, após mais de 300 dias, o camisa 10 voltou a atuar, recuperado da cirurgia na perna. E teve bons momentos, viu? É marcante, assim, emocionante para mim. Marcando a minha volta aos jogos. Depois de um momento aí muito difícil, né? Foram 9 meses aí de muita luta, muita resiliência. Estamos todos muito satisfeitos pelo retorno dele, não só a comissão, como os próprios colegas, porque é um jogador muito acarinhado no grupo. A qualidade é evidente. Nos acréscimos, o garoto Alan chamou a responsabilidade de canhota, marcou. Muita comemoração. Mas aí o VAR entrou em ação, viu o toque no braço de Arias e anulou o gol. Rafael Claus ainda deu mais 2 minutos. No fim, sobrou foi confusão e reclamação. Isso aí é questão de arbitragem, não cabe a mim dizer se é certo ou não, mas eu acho que ele foi bem criterioso. Por estar na casa do Palmeiras, a gente sabe que na dúvida é sempre esse. Eu não quero perder energia em se foi ou não foi. Acho que a gente tem que continuar trabalhando. Já tivemos muito jogo que fomos prejudicados. Tudo igual no clássico em que os argentinos e as reclamações roubaram a cena.
Veja bem, na origem dos 2 gols, tanto do Palmeiras quanto do Santos, tem reclamações de falta no início da jogada. Qual é esse início da jogada, né, Chico? Aquela velha discussão, onde ela começa, não é? Mas os 2 times reclamaram, tanto num gol quanto no outro, e o critério adotado pelo Klaus, pelo VAR, todo mundo ignorou, não deram. O Klaus, aliás, estava dando poucas faltas, deixando o jogo correr, e o Santos começou melhor, Edu. Renata, quando a gente fala assim, muitas faltinhas, a gente reclama. Aí quando não marca, também reclama. Então eu acho assim... Não, mas falta é falta, né? Deveria ser sempre. Mas quando você tem um critério como o Klaus estava fazendo, pô, é isso aí, ó. Não deu a falta, seguiu. Do Santos também foi a mesma coisa. Agora, a gente tem que pontuar, né, a postura do Santos. Eu acho que temos que elogiar sim. O Santos jogou muito bem, jogou com coragem, jogou de uma forma leve, tocando, envolvendo muito a equipe do Palmeiras. E quando o Palmeiras entra com aquela escalação, até me surpreendeu. Eu falei, pô, fiquei curioso para ver jogar esses caras no meio de campo, né, com o Maurício, né, com o Marlon Freitas, com o Evangelista e com o Andrés. Eu falei, vamos, de repente, ganhando o meio de campo. Nesse Dia das Mães, respeitando o Andrés, chegando mais com o técnico como ele tem, né, quem sabe o Palmeiras possa ter mais jogadas. Só que, infelizmente, não tivemos isso, né, tivemos mais, não tivemos profundidade, não tivemos chances de gols, poucas chances de gols. Então, acho assim, o empate foi de bom tamanho. E eu acho que o Palmeiras tem que abrir o olho, ligar o sinalzinho de alerta, porque está caindo num momento difícil do campeonato. Gostaria de chamar Francisco Garcia para dar a sua opinião. Para começar por esse lance aí, se você acha que na origem do gol do Santos teve falta, sim. Aliás, são 2 reclamadas, né? Sim, primeiro a gente precisa entender que quem estava apitando era o Klaus. E por que isso muda? Porque é o árbitro que talvez mais tem autonomia para tomar decisões e o VAR não interferir. Como ele está muito próximo do lance, e a gente falou aqui, né, que o Klaus deixou o jogo seguir em vários momentos, pelo critério dele, isso não é falta, para mim é falta. Mas aí você vai naquela ideia do VAR interferir por uma origem do lance, chamado APP, né, se tem uma falta para você anular um gol. Se você perceber, quando a bola está entrando na área, tem um jogador do Palmeiras que ele afasta a bola. Ele afasta a bola e a bola volta para o jogador do Santos. Ou seja, eu acho que é indevido você anular, porque aí você já tinha uma chance do Palmeiras retomar a posse de bola, isso não aconteceu, é muita coisa que acontece depois, então eu acho falta. O Klaus mandou seguir e não é a origem do gol por tudo isso que aconteceu depois. Agora, tem a mesma reclamação no gol do Palmeiras, na origem, também eu quero saber se para você teve essa falta, porque o Santos é que reclama, nesse lance do gol do Flaco Lopes. Aí o Klaus já está mais distante, aí ele tem o auxílio do assistente e os 2 deixam seguir. Aí é claramente a origem do gol. Só que a gente tem que entender se foi falta ou não. Eu acho falta, mas o Klaus não estava marcando esse tipo de falta. Ele usou o mesmo critério nas 2 vezes em que ele foi chamado para os gols. Ele não estava marcando esse tipo de falta. Eu acho falta e nesse caso, para mim, é a origem do gol. Mas como ele estava deixando o jogo seguir, foi muito na conta dele e do assistente. Mas tem um braço do Alan ali que empurra. Agora tem o gol anulado, esse acho que não tem nenhuma dúvida. É um lance que o VAR revisa, vê o toque e não tem o que fazer, né, Rona? Porque ele vai no VAR, né? O VAR chama, acaba mostrando pra ele que ela precisaria, pega. né? Porque pega na mão, mas ele não vê, né? A visão dele tá encoberta. Sim. Mas eu tô nessa linha do Chico aí, do Klaus, porque ele não deu qualquer faltinha também. Então, foi para um lado e foi para o outro, que ele fez da mesma forma. Tanto é que o gol do Palmeiras, do Santos, acaba acontecendo numa jogada que ele poderia dar falta ou pro Palmeiras ou pro Santos ali, porque o lance foi tão rápido e teve chegadas e mais chegadas. Ele não ficou dando faltinha. Então, até aí, tudo bem. E o Edu foi muito bem em exaltar a atuação do Santos e acho também importante falar sobre o retorno do Paulinho depois de tanto tempo, que é um jogador, principalmente agora com a lesão do Vitor Roque, que tem tudo para ser essencial para o Palmeiras e daqui a pouco pode dar uma qualidade a mais para essa equipe. Já a gente... Muitas reclamações ao Abel, que nem estava no banco de novo porque está suspenso e tal, e ao jogo feito pelo Palmeiras, embora tenha conseguido até a virada, mas acabou anulado o gol. E aí? Então, o Abel fez uma coisa que eu queria, o Abel, o João Martins, enfim, fez uma coisa que eu queria ver há muito tempo, estava até conversando com o Arnaldo, que a gente se encontrou no elevador. Finalmente ele colocou o meio de campo com 3, né, Evangelista, Marlon e Andréas. Eu queria muito ter visto como funcionaria esse time, mas a verdade é que essa tentativa foi absolutamente frustrada. Primeiro porque o Evangelista errou praticamente tudo o que tentou. Então, assim, a base de você ter mudado o time, o Evangelista, que era a grande novidade, errou praticamente tudo. O Andréas
quando eu vi a escalação, eu fiquei pensando, será que o Andrés vai jogar aberto pela direita, o Arias vai voltar para a esquerda, ou será que o Andrés vai jogar na esquerda, o Arias... Não, o Andrés ele jogou quase de 10 na frente da área, correndo ali na frente da área toda, atrás do Flaco, às vezes até como um segundo atacante, quase como no lugar do Maurício. Então eu realmente não consegui entender essa opção, porque eu vi ali como uma possibilidade de o Andrés jogar aberto para um lado, o Arias para o outro, enfim. Sei que não funcionou, o primeiro tempo do Palmeiras foi bem ruim, fez pouquíssima coisa, o Arias sumido demais, muito sumido. Na bola que teve, ele recebeu uma bola cara a cara com o Brazão, a gente viu agora há pouco nos melhores momentos aí. Aí tem que dar mérito também pro Brazão, porque o Brazão saiu muito bem, defendeu com a perna, meio no estilo de Bula na final da Copa do Mundo. Então também, tudo bem, vou dar o mérito pro Brazão aí, mas o Arias perdeu esse gol. Então acho que no primeiro tempo do Palmeiras deu tudo errado, para mim, fundamentalmente, porque o Evangelista foi muito mal e porque o Andréas me parecia perdido. Tava lá no campo, assim, o Andréas parecia uma barata tonta ali no primeiro tempo. O Santos jogou bem melhor do que eu esperava. Tem que dar um elogio aqui ao Santos, provavelmente, possivelmente, como disse o Juca, porque não tinha o Neymar em campo, então era um time muito mais intenso, era um time que propunha, o Roleiser jogou muita bola, no primeiro tempo especialmente, então o Santos tem que ter o mérito também para o Santos, para o Cuca, para o estilo de jogo que o Santos se propôs no Allianz Parque. E aí no segundo tempo, o Palmeiras terminou o jogo com o Murilo como único zagueiro e com o Arthur como lateral. Não tinha lateral direito e não tinha um segundo zagueiro. Ele tirou o Gustavo Gomes, pôs o Kelvin, foi meio que pro abafa. E no abafa o Palmeiras dominou as ações, o Santos conseguiu ali no começo alguns contra-ataques, mas eu acho que o Palmeiras não teve exatamente Você olhava, não, taticamente é isso. Não, foi o abafa. Vamos jogar pra frente, vamos ver o que dá. O Martínez armando, o Alan de lateral direito. Muitas vezes o Palmeiras não tinha quem estava marcando por trás, ficava o Murilo. Quando o Martínez entrou, eu vi ele literalmente olhando pro Murilo e falou, ó, você é o único aqui. Fez, ó, o último, apontou pra ele e fez, você é o único aqui. Então ficou o Murilo de zagueiro e o resto do time pra frente. No abafa, o Palmeiras quase fez esse 2-1 aí, a bola realmente bateu na mão do Arias. E a gente está falando do Klaus, eu queria aqui primeiro elogiar, eu gostei muito da atuação do Klaus, muita gente reclamando dos dois gols, tanto do Palmeiras quanto do Santos, mas o critério adotado por ele foi de deixar o jogo correr, foram só 13 faltas, eu gostei do jogo, a única exceção foi os acréscimos que ele deu no segundo tempo. O Palmeiras teve um episódio de um torcedor que invadiu o campo e torceu o pé e ficou lá caído no chão. A ambulância entrou em campo, foram 5 minutos com a ambulância em campo. Os dois times fizeram todas as substituições. O Klaus deu 6 minutos de acréscimo. 6. Com 5 minutos de ambulância e todas as substituições. Depois, foi pro VAR. Ficou 2 minutos no VAR. Ele sinalizou mais 2. E com 1 minuto ele acabou o jogo. Então acho que o grande erro do Klaus para mim foram ali os acréscimos, mas o critério dele adotado para validar o gol do Santos, quando o Maurício tinha sofrido um puxão, o Andréas tinha sofrido um carrinho, assim como validar o gol do Palmeiras quando o Barreal reclamou de um puxão, o critério foi bom, eu achei que deixou o jogo correr, como o Juca também gostei do jogo, acho que foi um jogo interessante. Ô Danilo, veja uma coisa, se você está reclamando do ponto de vista do torcedor do Palmeiras, que achava que o time teria que ganhar e que os acréscimos foram poucos, não tem que dar acréscimo para o torcedor que invadiu na sua própria casa o seu estádio, o seu gramado. Dane-se esse torcedor. Eu tinha ficado com muita pena, achando que era um cara passando mal, porque, enfim, estava passando mal, e puseram no gramado para atendê-lo melhor, e depois descobrimos que era o invasor. O invasor não tem que dar acréscimo para ele, não. Tem que dar levar para o hospital, botar gesso e levar para cadeia. Eu discordo, Juca, mas não porque não é sob o ponto de vista do Palmeiras, porque se o árbitro dá 15 minutos de acréscimo, 10, o Santos poderia ter feito 2-1. Embora eu seja palmeirense, eu não estou aqui reclamando como palmeirense, estou dizendo pelo jogo, porque se você paralisou o jogo para a ambulância entrar e ter 5 minutos de paralisação, é claro, o Palmeiras estava pressionando, mas independentemente disso, eu não acho que o árbitro pode escolher, não, foi um palmeirense que invadiu, eu vou dar menos acréscimo. Não, o jogo ficou paralisado por 5 minutos, por conta de uma ambulância. Fosse ela para atender o torcedor do Palmeiras, atender alguém do Santos que passou mal, o jogo ficou paralisado. O acréscimo serve para você dar de volta, teoricamente, nunca é igual, né? Mas dar de volta os minutos que foram perdidos. Então, eu discordo de você nessa, Juca. Tem uma curiosidade em relação à arbitragem. Sim, dá para perceber. Primeiro que a escala desta semana, nós vamos chegar no Candançã.
no Mirassol e Corinthians. Ei, Candançã. Mas a escala teve mais lógica dessa vez, né? Os árbitros pesados nos jogos mais pesados mais experientes. Com essa instrução nítida de deixar o jogo correr, em todos os campos. Maracanã, no Bragança, no Allianz Parque e tudo mais. Vocês repararam que mudaram os lugares das cabines do VAR? Sim. Sim. Em vários estádios? Sim. No Allianz mudou. Tirando perto do banco de reservas, daquela indo para o lugar mais neutro possível do estádio, né? Para ter essa. Então, no Allianz deu para ver bem isso, né? Que agora ele está fundo do gol. No fundo, no gol que tem menos gente e tal, não sei o que lá, com mais distância da torcida para. Teoricamente era ali que ficaria visitante, bem na diagonal da cabine do VAR. Então esse detalhe está mudando em quase todos os estádios, tirando a cabine do VAR próxima dos bancos de reservas. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos aí na imprensa falando um pouquinho sobre esse confronto, né? Que teve aí Palmeiras e Santos, que empatou com um gol lance polêmico, né? Que eu acredito que poderia rever, né? Até o lance ali da falta de Andrés Pereira no gol do Santos. Mas como também teve um lance também polêmico do Santos, onde muitos acharam que foi falta, outros não. Acredito que o empate aí foi, né? Foi válido. Mas o bom, né? Que logo em seguida o Flamengo, né, acabou empatando, né, contra o Vasco. No finalzinho ali, acabou deixando o empate acontecer. E aí, o Palmeiras segue na liderança disparado, né, não perdeu esses pontos que, se o Flamengo vencesse, né, se aproximava. Então, nesse caso aí, o Palmeiras se deu bem, né, vamos dizer assim, sorte, tem mais sorte do que juízo, mas se mantém na liderança do Brasileirão com uma certa distância aí, né, sabendo que o Flamengo tem um jogo a menos, mas, nesse momento, o Palmeiras tem 6 pontos de diferença do Flamengão. Então, qual a sua opinião? Deixe sua opinião aqui pra gente, inscreva no canal e ative o sininho, galera. Agora valeu e até o próximo vídeo.